Via Justiça de hoje faz um balanço da 15ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, que aconteceu de 23 a 29 de novembro em Minas Gerais. Nossas convidadas, a juíza Maria Aparecida Consentino, do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher daqui de Belo Horizonte, e a socióloga Elizabeth Fleury, pesquisadora da Fiocruz, uma das organizadoras do Dicionário Feminino da Infâmia sobre Violência Doméstica e ativista do movimento Quem Ama Não Mata. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A Semana Justiça pela Paz em Casa é uma luta contra a violência doméstica e o feminicídio. Doutora Maria Aparecida, qual é o balanço da 15ª Semana em Minas Gerais? Quais foram as ações realizadas? É uma campanha, né, do CNJ e o balanço, assim, geral, assim, é muito favorável, muito benéfico para a causa, porque nós jogamos luz, né, nessa questão dessa desigualdade de gênero, de violência contra a mulher. Nós intensificamos todas as ações, audiências, são marcados no júri, os júris, tribunal de júri, julgamentos de feminicídio, né, que é a morte, o homicídio de mulheres em decorrência do seu gênero. Fizemos muitas palestras em canteiros de obras, com operários, teve um seminário. Enfim, com certeza o resultado é muito benéfico, né, para a sociedade. A iniciativa foi exitosa, então? Sempre é, porque trazer discussão, né, trazer para a imprensa, para a mídia, levar conscientização, reflexão sobre essa situação tão grave hoje em dia, né? Aconteceu em Minas Gerais toda? Só Belo Horizonte? Minas Gerais, né? Minas Gerais, todas as varas, as comarcas têm que intensificam as ações, fazem mais audiências. O seminário Justiça Seja Feita encerrou a programação da campanha. O movimento feminista Quem Ama Não Mata participou. Beth, quais foram as conclusões do seminário? O que diz a Carta de Belo Horizonte? Nessa Carta de Belo Horizonte, a preocupação das mulheres do Quem Ama Não Mata, juntamente com os organismos que nos apoiaram, que vem o Tribunal de Justiça, a doutora Alice Birchal participou da construção dessa carta, a OAB Minas Gerais, através da doutora Isabel, então, e a nossa advogada do nosso movimento Quem Ama Não Mata, que é a Eliana Piolo, conhecida, né? Foi coordenadora de políticas para mulheres nos outros governos anteriores ao do Pimentel, é uma pessoa muito respeitada. Então, essa foi a construção, o nosso movimento discutiu muito internamente e chegamos a algumas conclusões, algumas proposições que envolvem aquela questão do atendimento híbrido, que é uma proposta da Lei Maria da Penha, o atendimento híbrido na área civil e na área criminal, que possa atender amplamente esses dois aspectos, porque o problema ligado à violência doméstica envolve tanto a questão civil, como a doutora estava nos detalhando antes da entrevista, a gente conversando sobre quando uma mulher, por exemplo, se separa do companheiro, pede medida protetiva e quer realmente executar o divórcio, muitas vezes em vários estados no Brasil, nem todas as estruturas jurídicas se adaptaram a essas propostas da Lei Maria da Penha. E a proposta da Carta é que, por exemplo, nesse aspecto específico, se adapte melhor as estruturas aqui existentes, seja em Minas, seja, enfim, no Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, etc., no Brasil, para que as mulheres possam ser atendidas amplamente nesses aspectos, nessas dimensões que o problema da violência traz para a justiça resolver. E como que a senhora, como juíza, vê essa colocação do seminário pedindo essa atuação híbrida na área civil e na área... Não existe ainda? Não, existe, mas não é como a lei idealiza. Nós precisamos buscar realmente os operadores, né, do sistema de justiça e toda a rede, a sociedade como um todo, em trazer efetividade à Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela é reconhecida uma das 3 melhores, né, da temática no mundo. Então, ela é muito boa e eu pude ver isso, assim, constatar isso depois que me tornei juíza titular do primeiro juizado, ver assim, a grande mudança na vida da mulher. Mas precisa de trazer mais efetividade. Então, assim, lá tem a previsão realmente de ser criado um juizado. Nós temos a terminologia juizado da violência doméstica, mas não como a lei idealiza, que seria um lugar que a mulher teria todo o atendimento, inclusive resolvendo todas as suas questões de divórcio, porque partilha, geralmente a violência corre quando ela vai denunciar, quando ela está saindo do relacionamento. Quer dizer que atualmente só na área criminal que é decidido? A gente faz as ações criminais, nós instruímos os processos criminais, que também precisa de coisas, melhorias para tornar mais efetiva a lei, que é
por exemplo, aumento das penas da violência doméstica, lesão corporal, a pena é muito baixa, a pena mínima é 3 meses. A vias de fato é 15 dias. Então, faço parte, né, de um grupo de trabalho no Ministério da Justiça, do Pacto das Mulheres, então nós estamos mandando essas propostas de aumento de pena, porque realmente o que a gente está visando, a sociedade tem que buscar é a efetividade dessa lei incrível. A Carta de Belo Horizonte vai ser mandada para o Judiciário Nacional, né, Beth? Sim. Tem mais alguma coisa que você gostaria? A juíza não recebeu ainda, mas porque está tudo ainda sendo organizado, um mailing para o Brasil inteiro receber, especialmente, em primeiro lugar, as defensorias, as juízas, enfim, todas as estruturas dentro da área jurídica, dentro da área de segurança, e em todas as esferas de atendimento às mulheres em situação de violência, são 4, assistência social, área de segurança, a área de saúde, da qual eu venho, né, que sou da Fundação Oswaldo Cruz, e a área especificamente jurídica. Então, há 4 esferas onde as mulheres são portas de entrada dos casos das mulheres em situação de violência, e as suas famílias também. Né? Tem mais alguma coisa da Carta de Belo Horizonte? Você gostaria Sim, de destacar? a questão também das delegacias, a questão dos treinamentos de recursos humanos, os operadores desses sistemas que eu citei aqui agora, que precisam ser melhor adaptados. Há muitos anos eu venho estudando esse assunto e há muitos anos a gente vê pesquisas que têm sido feitas mostrando que, a despeito do Brasil ter a melhor lei ou ter tido já várias leis que foram num segmento, desde a Constituinte, as mulheres se organizaram, aprovaram muitas leis, mudou-se muita coisa, que eu acho que depois a juíza poderia comentar, que eu acho interessante, que todo mundo tenha consciência, né, do que foram as grandes vitórias nossas na Constituinte. O fato de você ter isso garantido em lei demonstra, né, uma análise sociológica demonstra que já há um acordo de várias lideranças, de várias elites do pensamento, da ação política, etc., em torno de certos temas. Isso não quer dizer que necessariamente a sociedade como um todo vai apoiar isso imediatamente. As mudanças são lentas, não é isso? É uma construção, né? Exatamente. Assim. Então, a gente não deve desanimar. Isso. Né? Vamos ver agora a opinião das pessoas em Belo Horizonte. Nós perguntamos como é possível diminuir a violência contra a mulher no Brasil. A gente tem que melhorar a educação das pessoas, tanto em escola, conscientização pública, de como as mulheres não têm espaço de fala delas, né? De como isso está tão impregnado na cultura da sociedade. Eu acho que é uma questão de educação básica e uma questão cultural. A gente tem a tendência de menosprezar a mulher na sociedade, tanto com salários desiguais, educação desigual. Existem muitas famílias que ainda acreditam que a mulher não deve ir para a escola. O cara faz a violência, aí vai lá, prende o cara 6 meses, daqui a pouco o cara está solto, vai lá e mata a mulher. Né? Então, acho que tem que ter uma justiça mais severa. Conscientização dentro de casa, fora de casa, em qualquer lugar, assim, ter alguém para explicar, porque eu acho que as pessoas falta chegar a informação para as pessoas. Nós vamos resolver a violência contra a mulher, descentralizando o investimento público, resolver o Pacto Federativo, para a gente dar mais autonomia para os estados e municípios terem independência financeira para fazerem suas políticas próprias para esse ramo específico. A gente tem 1 minuto para encerrar esse bloco, então 30 segundos para cada uma. Como que a senhora viu a fala popular? Perfeito. A população, nossa sociedade está bem consciente da questão da educação. Desconstruir a sociedade patriarcal, machista, desconstruir posturas, falas que são inerentes, inatas, muito comuns, tanto em mulheres como em homens. Então, essa desconstrução é o mais importante, a educação. Beth. Acho que vocês fizeram uma seleção muito animadora. A gente fica até entusiasmado de ver os jovens, os homens, as garotas, né? Parecem muito. Eu só quero fazer um registro de que esse vamos dizer assim, é a classe média letrada que tem essa capacidade de argumentação e esse nível de informação suficiente para compreender o problema tão bem como me parece que eles compreendem. Acho, assim, que eu duvido, eu tenho certeza que a juíza vai concordar comigo, que o restante da sociedade, que é a base da pirâmide, que ainda é muito grande no Brasil devido à diferença de renda, né? Essa base da pirâmide não tem tanta informação quanto seria necessário. E os casos que a gente lê dessa patrulha da violência doméstica, por exemplo, outro dia, né, eu vi uma reportagem enorme no estado de Minas, muito boa, por sinal, com dados e números, mostrando casos tenebrosos, né, de como as mulheres vivem essa situação da violência doméstica, inclusive cárcere privado, tortura e tudo mais. Vê a Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
Via Justiça de hoje com um balanço da 15ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, que aconteceu no final de novembro em Minas Gerais. Participam do programa a juíza Maria Aparecida Consentino, do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher daqui de Belo Horizonte, e a socióloga Elizabeth Fleury, ativista do movimento feminino Quem Ama Não Mata. Doutora Maria Aparecida, a senhora falou que foram realizadas atividades nos canteiros de obras. Por que canteiros de obras? Para conversar diretamente com os pedreiros, né? Os profissionais, os operários da construção civil que não tem, levar esse conhecimento do machismo, da lei, da desigualdade de gêneros, é muito interessante conversar com eles. Eles ficam muito interessados, eles são despertados de falas, assim, a gente percebe quando a gente conversa com eles, muita coisa que eles desconheciam e sai. Na verdade, a finalidade dessa conversa com eles é impactá-los da nossa realidade no dia a dia no fórum. O que é? É ouvir mulheres todos os dias que sofrem todo tipo de violência física e a psicológica, porque quando chega na ficha já passou pela psicológica e é tudo junto, não separa física, psicológica, moral, patrimonial. Então, a gente passa o que aconteceu, por exemplo, com uma juíza na vara, 3 anos e meio, ouvindo, me impactei. O que é isso, meu Deus? Que realidade é essa? Que país é esse que a gente vive? Que mundo é esse que mulheres sofrem simplesmente por serem mulheres? Então, a gente passa isso para eles, eles ficam bem impactados. E, com certeza, quando você conversa com uma pessoa numa palestra, num seminário, muitos agredidos e agressores estão nos ouvindo. Então, é muito importante, sabe, despertar de que ele está doente, que ele não precisa de apoio, tanto o agressor como a agredida, porque o agressor também está, né? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais diz que o risco do feminicídio pode ser medido por uma espécie de termômetro. É o chamado violentômetro. Vou mostrar para vocês. Ele está aqui, ó. A violência também se mede. Aqui o violentômetro. Então, são 3 níveis. Cuidado, reaja e denuncie, porque pode matar. Então, Beth, vamos comentar assim, o cuidado. Ofender, humilhar em público, chantagear, ameaçar. Então, a maioria das mulheres e dos homens, como a doutora Aparecida está dizendo, não tem consciência de que estão vivendo uma situação de violência que já ultrapassou o limite do respeito e da dignidade humana. As famílias, quer dizer, a cultura nossa vem lá de Casa Grande Senzala, da época colonial, das leis filipinas, de Portugal, já vem desse costume, o impedimento às mulheres, inclusive, de se manifestar. Então, a prática do silêncio absoluto torna as pessoas inconscientes da sua própria condição, da situação de violência. Então, quando esses pequenos graus da violência vão avançando, nem o casal, ou os namorados, os noivos, não têm consciência que estão neste degrau, subindo os degraus. Quando a gente passa a dar informação, quando a gente capacita os jovens para viver uma relação de namoro, de ficar, sei lá, de uma maneira mais agradável, mais suave, mais delicada, se você traz isso para a sua família, para famílias das famílias brasileiras, você começa a educar as pessoas para identificar esses momentos de tensão que podem ser superados com diálogo, com uma conversa mais suave. E é claro que a gente sabe que a vida é dura, que nos desafia o tempo todo, mas a gente tem que aprender a prática de desmontar situações que são armadilhas para criar cada vez mais tensão e mais agressividade. Então, esse primeiro nível, para o telespectador entender, é cuidado, a violência pode aumentar. Aí vem o segundo nível, que pede para que haja uma reação. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso. Olha quais são as ações. Só um minutinho, no reaja, controlar, proibir, machucar, empurrar, destruir bens pessoais. É porque a mulher começa... o controle é uma característica, uma demonstração clara de que a mulher já está vivendo um relacionamento abusivo. Quando o homem quer controlar todas as suas amizades, a roupa que usa, para onde que ela vai. Então, ela tem que já começar a ficar atenta. Porque é o que a doutora falou, é muito difícil a mulher... Acho que o maior desafio hoje em dia que eu tenho visto na violência doméstica é a mulher se reconhecer vítima. Porque ela tem um sonho do casamento perfeito. Você sabe que teve uma pesquisa de 90 e tantos %, quase todas as meninas de 5 anos reconheceram que o plano de felicidade era um casamento. Então, você, quando você encontra a sua alma gêmea, o homem que você se dedica, que você ama, e você reconhecer que aquele projeto é falido,
Então, ela se coloca, ela se acha culpada. O homem, enquanto isso, ele está controlando. Ele tira ela todas as amizades, distancia dos amigos, distancia até da cidade, tira do emprego. Aí já tem que ficar muito atento. O último nível aqui do violentômetro pede para denunciar, porque aí está no nível que pode chegar à morte. Então, no caso, prender, forçar a relação sexual, mutilar, ameaçar de morte, violentar. E aí mata mesmo, né? Isso tudo que você está descrevendo aí é o chamado ciclo da violência, que as estudiosas identificaram e foram mostrando, quer dizer, que todas essas áreas que são treinadas para atender as mulheres têm consciência disso. Até as policiais hoje dessa patrulha de violência doméstica têm noção do que se trata o ciclo de violência. É exatamente do que a gente estava falando no início. São pequenos degraus que você vai ultrapassando sem perceber, e tanto o homem quanto a mulher, porque hoje em dia já tem homens vivendo também em relacionamentos abusivos. Porque o modelo que as mulheres têm de vida é o modelo masculino, a hegemonia que sempre foi colocada na sociedade. Quer dizer, aquele modelo é no qual você tem que se inspirar. E as moças também hoje, que herdaram de nós a luta feminista, muitas estão, sem perceber, praticando abuso no relacionamento afetivo. Eu não estou dizendo que é o maior número, e nem estou dizendo que as mulheres saem por aí que essas são a maioria. Não são, mas eu estou hoje fazendo estudos sobre homens violentos, homens agressores, e chegando à conclusão de que muitos deles, inclusive, foram enredados numa interpretação das mulheres da Lei Maria da Penha para suas vinganças afetivas. Isso já existe, e estes institutos que estão fazendo grupos de reflexão de homens, que é cumprimento da Lei Maria da Penha, homens autuados pela Lei Maria da Penha, já estão fazendo grupos de mulheres também. Só para a gente ter uma noção. É lógico que é um percentual muito menor, mas é para a gente ficar atento que essas coisas estão se passando hoje nos dois espaços. Ou seja, as mulheres estão aprendendo doméstica, né? Executar esse tipo de... Mesmo ciclo de violência está se disseminando pelo lado das mulheres em relação aos homens. Eu acho isso muito sério. Eu tenho chamado a atenção, falei disso no seminário, entendeu? Acho que a gente deve ficar atento a isso. É lógico que a situação das mulheres é muito além. Só tem 30 segundos para fechar esse bloco. No pensamento. Não, só falar uma coisa. Em Portugal, existe casa de abrigo para o homem. Então, a violência é doméstica. A violência é assim, contra as crianças, é contra o homem também. Só que, lógico, nós no Brasil nós temos que tutelar, proteger a mulher em decorrência da sociedade patriarcal e machista, para igualar a mulher nessa situação, dessa desigualdade de gênero. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e o balanço da 15ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, que aconteceu no final de novembro em Minas Gerais. Participando do programa, a juíza Maria Aparecida Consentino, do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher daqui de Belo Horizonte, e a socióloga Elizabeth Fleury, ativista do movimento Quem Ama Não Mata. Doutora Maria Aparecida, como trabalhar a mulher para esta não se calar diante da violência? Eu acho que é um trabalho íntimo, ela mesma com ela, né? Se olhar no espelho, se amar, autoestima, amor próprio é o mais importante. Se valorizar, porque quando você estiver entrando num relacionamento abusivo, você tendo conhecimento, lógico, divulgação, campanhas, mídia, ensinando, violêtrômetro, o ciclo da violência, fazendo a internet, fazendo ela se identificar que ela está realmente no relacionamento abusivo com aqueles sinais, e ela então se reconhecer vítima, que também é um desafio, e ela receber força, né, da família, porque geralmente a mulher, quando ela vai fazer a denúncia, ela já resistiu muito, então ela vai sozinha. Então, assim, apoiar como amiga, se você tem uma amiga sofrendo esse tipo de violência, relacionamento abusivo, despertar ela, conversar, olha, esse tipo de postura não é amor, essa postura é uma postura de posse, porque onde tem amor não tem posse, onde tem posse não tem amor, como falava Carl Jung. Então, a mulher tem que ser desperta. Como a violência contra a mulher tem sido enfrentada pelo poder público? Vamos ver agora o que diz a advogada e diretora do Instituto de Ciências Penais, Carla Silene. Segundo ela, além de ações imediatas, é preciso mais.
tem sido fortalecido e implementados novos projetos na chamada Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Esse enfrentamento ele procura amparar essa mulher quando ela sofre essa agressão, essa violência. Eventualmente são mães, então também procura-se cuidar dessas crianças, visitas periódicas de policiais ao agressor e também à agredida, para ver se a situação já se acalmou. O que nos preocupa é que, quando a gente fala dessa rede, a gente está sempre falando daquilo que atua depois que a agressão já aconteceu. Muito necessária, mas, mais do que nunca hoje, a gente precisa pensar em medidas para que essa agressão não aconteça. Elizabeth, seu comentário sobre a fala da doutora Carla. Então, a gente falou muito sobre essa história da informação, de quanto é importante e tudo mais. E, ao mesmo tempo, a doutora Aparecida fala aqui que a mulher precisa fazer um trabalho interno com ela mesma para se tornar uma vítima e, ao mesmo tempo, batalhar pela autoestima e pela dignidade, que são duas coisas que muitas vezes não combinam. Quando a mulher se coloca no lugar de uma vítima, onde é que está a autoestima dela? Então, esse é um processo que é paradoxal e complexo. Tanto é que hoje a sociologia e os documentos da ONU também, e isso é uma discussão que eu quero ter com a Justiça, não falam em vítima, falam em mulheres em situação de violência. Porque com isso você não vai trabalhar de ficar naquele lugar da pessoa que sempre está atingida, mas que nunca participou de nada e que é uma pessoa que não tem nada a ver com a situação, que a situação de repente caiu em cima dela, uma violência quase que veio do céu ou do inferno, né? E, na verdade, essa mulher participou, tanto quanto o homem, da construção disso. Participou como? Por exemplo, permitindo. É claro que a mulher não é educada. Não. Paradoxal é o seguinte, se ela, com certeza, quando ela está inserida na violência doméstica, no contexto de uma violência, ela não tem autoestima, já roubaram, ela já se permitiu, porque eu acho que você só apanha quando você permite. Não é fácil falar isso, assim, quando você vê mulheres que estão no contexto. Mas antes, vamos ensinar as meninas, vamos educar nossas mulheres a se amarem, a se respeitar e se valorizarem. Elas não vão ser vítimas de qualquer estrupício e embuste que queira dominar a vida dela e tirar a vida dela. Beth, mostra, por favor, seu livro, Diário Feminino, né, da Infâmia. O Dicionário Feminino da Infâmia é um dicionário de verbetes, como qualquer dicionário, só que como ele tem um sentido científico, mas pedagógico, ele é feito, são pequenos artigos que são feitos por grandes especialistas no Brasil inteiro, 100 colaboradores fizeram esse dicionário junto comigo e com a professora Estela Meneghel, que é uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma médica estudiosa da questão do feminicídio. Eu escrevi aqui sobre o estupro, junto com uma delegada do Rio de Janeiro, que trabalha nessas delegacias de mulheres. Escrevemos sobre a história do Conselho de Direitos das Mulheres, que hoje se chama Conselho Estadual, né, da Mulher. Contamos a história um pouquinho, fizemos um pé de página falando do Quem Ama Não Mata. Na próxima edição nova que nós vamos fazer agora atualizada, faremos uma nova edição atualizada. Estamos convidando outras autoras, mas tem pessoas aqui que a gente respeita muito e que se manterão dentro do dicionário. Nós estamos chegando ao final do programa. Considerações finais da senhora, doutora Maria Consentina. Bem, como nós todos já sabemos, né, a questão da violência doméstica é uma questão de ordem pública, uma questão de saúde pública. Então, qualquer um, e o Estado hoje, em briga de marido e mulher, se mete a colher. Sim, se ficar tomando conhecimento de um vizinho, de uma pessoa, de uma mulher, uma amiga, que está sofrendo vítima, está sendo vítima de violência física, até violência psicológica, quebre o ciclo, denuncia pelo número 180. A senhora agora, doutora Elizabeth. Eu acho muito importante que a gente se lembre que uma vida construída a dois é uma vida que precisa ter muita tolerância e muita paciência, mas que precisa também ter limite da dignidade e dos direitos humanos. Então, quando a gente fala em direitos humanos hoje, você fala incluindo as mulheres. Então, como disse a juíza aqui, a doutora Aparecida, quando você educa as meninas, você tem que educar as meninas para uma vida de igualdade, de liberdade, onde as pessoas possam ser ouvidas e tenham voz, e não esse silêncio do cemitério. Muito obrigado às senhoras pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Maria Aparecida Consentino e com a socióloga Elizabeth Fleury. Anote aí o nosso e-mail para contato, viajustiça@mages.com.br, e até o nosso próximo encontro.